discordo de você. Jogo 6 de terça-feira, uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer rádio, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão acompanhando mais uma edição do programa Olho no Lance. Hoje o nosso debate vai ser sobre a final da Copa do Nordeste. Na primeira partida, Ceará e Bahia se enfrentaram lá em Pituaçu. O Ceará saiu vitorioso, né? Gol do Jael de falta ali nos últimos minutos. Não foi uma grande partida em termos de futebol jogado. Foi um jogo, na verdade, bem truncado, principalmente no primeiro tempo. As duas equipes tiveram uma expulsão para cada lado. Foi um jogo bem truncado mesmo, assim. As duas equipes até bateram bastante, mas o Ceará saiu com a vitória. Segundo jogo, sábado, no Castelão. E hoje a gente vai falar um pouco da final da Copa do Nordeste e também do destino dessas duas equipes na temporada. São duas equipes que têm ganhado destaque, né? Holofote no nacional, porque tem feito boas gestões, tem montado bons elencos e tem feito boas participações nos campeonatos nacionais. Então, a gente vai trazer tudo isso para vocês no programa de hoje. Para começar, queria começar lançando pergunta para o Rafa. Muito boa noite, Rafa. Tudo tranquilo contigo? Então, irmão, da última vez, a primeira pergunta que eu lancei para você, eu compliquei, confesso. Foi uma pergunta ali que colocou em cima do muro, pá. Hoje vamos começar tranquilo. Queria só que você falasse um pouco desse primeiro jogo, só para a gente começar a aquecer o nosso debate. Muito boa noite, Arthur. Boa noite, Jorge. Boa noite a você que nos assiste, nos premia com a sua audiência, a sua curtida no nosso canal, no nosso debate, né? Você que nos assiste no nosso Grandes Clássicos aí durante a semana. Arthur, uma primeira partida foi uma final, né? Uma final como deve ser, muito disputada, dois times que vêm com uma gestão muito boa, dois clubes que vêm com a gestão boa ultimamente ali na região Nordeste, né? Fizeram a final no passado e fazem a final novamente esse ano, né? Bahia e Ceará, que talvez junto ali com Fortaleza, que esse ano ficou de fora, né? Teve uma queda, depois da saída do Rogério Ceni, mas foram dois times que se reforçaram aí, né? O Bahia teve passando por uma reformulação maior, o Ceará mantendo o atual elenco, em grande parte se reforçando muito também. Tivemos um jogo muito brigado sábado em Pituaçu, nesse primeiro jogo de ida, e uma expulsão duas expulsões, né, na verdade, uma primeiramente pelo lado do Bahia, o zagueiro Otávio, que deu uma entrada fortíssima, muito feia, e que, graças a Deus, não deu em algo pior, porque foi por cima, foi mesmo na perna do jogador do Ceará, e ele foi muito bem expulso, e depois a outra expulsão do jogador do Bahia também, igualando na expulsão. O Ceará, um jogo muito emocionante, muito disputado. No finalzinho do jogo, quase que o Bahia consegue abrir o placar aos 45. O goleiro do Ceará tentou segurar a bola foi na trave. E aí, no lance de volta, teve uma falta para o Ceará. E o Jael, né? Jael batendo falta. Bateu a bola, desvia na barreira e entra no cantinho do goleiro. E o Ceará acaba saindo na frente. Uma vantagem muito boa, importante para o Alvinegro lá de Fortaleza, para trazer essa vantagem para o Ceará, para conseguir aí esse bicampeonato consecutivo da Copa do Nordeste. Mas eu acredito que não será fácil, porque o time do Bahia, apesar de estar neste momento de reformulação, né, trouxe alguns reforços. O Bahia brigou para não cair, né, no Campeonato Brasileiro, não fez um Campeonato Brasileiro tão bom. Em parte, na minha opinião, até decepcionou. Eu acho que o Bahia tinha chance de repente sonhar até com a Libertadores, mas brigou pelo rebaixamento e apresentou um futebol muito fraco. Do Bahia na rádio, e o futebol apresentado pelo Bahia era muito fraco. Depois da saída do Mano Menezes, também ainda assim é um futebol fraco. Então havia essa necessidade de ter uma reformulação do time do Bahia e fez certo. Eu acho que acabou vendendo, se desfazendo de alguns jogadores e trazendo outros, como era o Tassiano, trouxe também um zagueiro argentino, Germán Conte aí, né? E eu acho que isso tudo dá uma casca a esse time do Bahia, até para disputar a Sul-Americana, que o time está aí.
Eu acho que o Ceará vejo um pouco mais à frente nessa final contra o Bahia, mas eu acredito que não está perdido para o Bahia, não. Mas se for para apontar um vencedor nesse jogo de sábado, eu apostaria no Ceará, um time muito mais coeso nesse momento, Arthur. Certo, Rafa. Então, falando um pouco também sobre o caminho das duas equipes até aqui, o Ceará está invicto na Copa do Nordeste, né? Na fase de classificação, eles tiveram 4 vitórias e 4 empates. O começo não foi um começo muito bom, eles começaram com chegaram a ter 3 empates e 1 vitória, e desde então engataram uma boa sequência. Então, eles estão com 6 vitórias seguidas na Copa do Nordeste, pegaram o Sampaio Corrêa nas quartas e o Vitória na semifinal. O Bahia oscilou bastante, fez uma boa fase de grupos, classificou em segundo, mas sempre ali ainda empatando muito, chegou a perder algumas partidas, aí pegou o CRB nas quartas e o Fortaleza na semifinal. Então, a equipe do Guto Ferreira do Ceará de um lado e a do Dado Cavalcante, né, treinador do Bahia, do outro. E aí, quem é que eu te pergunto, Jorge, saindo um pouco do aspecto da Copa do Nordeste, eu queria te perguntar quem é que vai se sair melhor nesse ano? As duas equipes vão disputar o Brasileirão, as duas equipes disputando a Sul-Americana, né? O Bahia em segundo do seu grupo, o Ceará em primeiro, pegaram ali grupos não muito fáceis. Então, eu queria saber de você, quem é que vai se sair melhor na temporada 2021? Boa noite, Arthur. Boa noite, Rafael, a todos que estão aí interagindo, participando conosco do programa Olho no Lance. Eu acredito que a equipe do Ceará poderá sobressair, né, melhor que a equipe do Bahia, já que tem uma organização muito boa, uma organização que vem já há anos já mantendo aí toda uma organização que leva o Ceará hoje a estar entre os grandes clubes do futebol brasileiro. Tem o Guto Ferreira, para mim hoje é um dos grandes treinadores brasileiros. No Brasil hoje ele está entre os melhores. Pena que não teve oportunidade de trabalhar numa equipe grande, mas feliz é o torcedor do Ceará que tem hoje o Guto Ferreira como treinador. E o Ceará realmente vem fazendo uma campanha muito boa, já, né, primeira final desse ano da Copa do Nordeste, está muito bem na Copa Sul-Americana, e aí tem todo um projeto aí depois para a Série A. Eu acredito que com esse plantel que o Ceará tem, com o treinador Guto Ferreira, e se reforçar ainda mais essa equipe, eu tenho certeza que esse time vai fazer história esse ano. É interessante que toda essa campanha que o Ceará vem fazendo acabou repercutindo até na imprensa europeia. O Jornal Diário da Espanha falou muito bem sobre a equipe do Ceará, falando do Guto Ferreira, do Ceará, toda essa campanha, essa participação agora no Campeonato Sul-Americano. Então, quer dizer, o próprio desempenho da equipe do Ceará hoje já é visto não somente aqui dentro do Brasil, mas também fora do Brasil. Isso é importante, é gratificante para uma equipe do Nordeste ter, né, essa repercussão a nível internacional e tendo aí essa organização e que serve de exemplo para que as demais equipes do Brasil também possa ter essa mesma conduta em termos de organização, tanto fora como dentro de campo. E tem um presidente que olha para o clube, que faz um trabalho brilhante. E aí, dispensa os comentários da comissão técnica e jogadores que juntos, trabalhando de forma coletiva, fazem diferença. Então, eu acredito que o Ceará vai sobressair melhor este ano, lógico, respeitando a equipe do Bahia, que é uma grande equipe, o Dado Cavalcante vem fazendo um trabalho também muito bom, não é à toa que essas duas equipes chegaram à final da Copa do Nordeste. Mas o Ceará está um passo à frente do Bahia em termos de organização, de elenco e tudo mais. Certo, Jorge, muito bem. E
Hoje, essas duas equipes que estão disputando a final, elas são as duas melhores equipes do Nordeste para vocês? Vocês acham que hoje elas são as duas equipes do Nordeste que mais estão preparadas para a disputa de Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, tanto que até essa própria Copa do Nordeste, ela demonstra muito isso, né? Você vê os times chegarem muito bem nessas finais, como você citou, Arthur, o Ceará invicto, né? Em jogos aí da Copa do Nordeste, e até pela posição desses times no Brasileiro também, né? Apesar do Bahia ter brigado para não cair ano passado, você vê até a dificuldade de outros times do Nordeste, né? De permanecer na primeira divisão. Os times têm muita dificuldade ainda. Mas aí você vê, o Bahia você vê até um certo tempo ali conseguindo fazer boas campanhas no Brasileiro, né? Sempre nas cabeças na Copa do Nordeste. Você pegar as últimas edições da Copa do Nordeste, você vê que o Bahia sempre chega. O Bahia sempre está chegando ali, faz uma gestão muito boa, né? Tá certo que 2020 tivemos esse caso da pandemia, né? Agora o campeonato cearense ficou um mês parado, né? Isso pode impactar até fisicamente no time, né? No ritmo de jogo, mas sem dúvida alguma, os dois times, até por essa gestão por trás, não só o trabalho de campo, não só do Guto Ferreira, que vem muito bem no Ceará, mas por trás, né, esse trabalho de base, esse trabalho de gestão, esse trabalho de montagem do time, de conseguir manter as peças, de conseguir ter um poder de contratação que não se tinha antes. Você conseguir se organizar. E é muito legal, é importante ver isso, porque assim essas equipes vão conseguir bater de frente, de repente, mais na frente, numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro, não é verdade? É uma organização que eu cheguei a ver há um tempo atrás nos times do Sul, por exemplo. Você vê uma Chapecoense chegar nas fases agudas da Sul-Americana, ganhar uma Copa Sul-Americana, ter capacidade de se manter na meados da tabela, sem precisar subir em desculpas. Você vê um Atlético Paranaense que hoje em dia já pode ser considerado quase que um time grande, vencer Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, consegue fazer boas campanhas do brasileiro, porque são equipes organizadas. E por que no Nordeste tem que ser diferente? Não. A partir do momento que alguns dirigentes conseguiram entender isso, você vê o que está aí. Ceará e Bahia, hoje são equipes muito mais organizadas, clubes muito mais organizados e brigando nas cabeças aí. E quem sabe conseguindo títulos até mais importantes que a Copa do Nordeste futuramente. Muito bem, concordo completamente com você. E a terceira pergunta que eu estava preparado para fazer, ela tem até a ver um pouco com isso, né? E eu vou passar ela para o Jorge, então. Essas duas equipes, tanto a do Bahia quanto a do Ceará, são duas equipes que vêm de gestões muito boas, assim como você citou. São equipes que vêm montando. Seguindo esse padrão, você acha que equipes de fora do eixo podem começar a ganhar mais destaque e brigar num patamar acima, Jorge, no futuro? Não tenha dúvida. Eu acho que outras equipes poderão aí seguir o exemplo do Bahia, do próprio Fortaleza, do Ceará, equipes aí que têm toda essa organização e faz a diferença, sim. Então, espero que outras equipes também possam, né, tomar essa como base, né, essa formação, essa identificação com o clube, com torcedores e tudo mais, e aí proporcionar, então, o crescimento das equipes. Eu fico olhando, né, a condição hoje do Ceará, do Fortaleza, do Bahia, e a gente vê aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, né, não precisa nem citar alguns nomes, equipes, né, tradicionais, e que estão aí, ó, batendo a porta com administrações que não visam o crescimento do clube. Então, é muito triste, é muito lamentável. Nós, fazendo parte dessa região sudeste, uma região desenvolvida, e não termos esses clubes com mais de 100 anos de história, hoje destacando aí em competições de nível internacional. E aí a gente vê no Nordeste equipes como o Bahia e o Ceará
sendo grandes representantes e representando muito bem, por sinal, né? Então, são exemplos hoje para que as demais equipes do Brasil também possam, né, seguir o mesmo rumo aí, ter uma convicção de que é necessário muito mais do que importante cuidar dos clubes, e para isso tem que ter uma administração coerente, transparente, onde visa realmente o crescimento da equipe. É gratificante hoje a gente poder ver, então, o Bahia, o Ceará, o Fortaleza, equipes tradicionais que estão aí representando muito bem o Brasil. Muito bem, muito bem. Então, para a gente terminar, agora vamos voltar. A gente começou com a Copa do Nordeste, a gente saiu, falou um pouco do ano, das outras competições, agora a gente vai voltar para a Copa do Nordeste. Segundo jogo, próximo sábado no Castelão, aí que vai ser a grande decisão mesmo. Eu queria saber qual que é o palpite de vocês, quem vocês acham que vai ser o campeão e qual o resultado. E não quero ninguém em cima do muro, não. São duas grandes equipes, né? O resultado e o campeão. Para mim, o Ceará é favorito. O Ceará vence a equipe do Bahia e será aí o campeão da Copa do Nordeste 2021. Antes de começar, vocês já ficaram em cima do muro. Um ficou olhando pro outro. Quem vai falar primeiro? Vai lá, Rafa. Eu tô com o Jorge nessa, viu? Eu acredito que o Ceará é uma equipe mais coesa nesse momento, acho que tem a equipe mais bem montada, e eu acredito que o Ceará consiga esse bicampeonato aí da Copa do Nordeste, né? Mas se o Bahia ganhar também é muito merecido, mas eu apostaria ali 1-0 Ceará no Castelão, jogando em casa, os seus domínios, conhece cada cantinho ali. Eu acredito que o Ceará leva essa. Bom, acho que até uma certa unanimidade nos palpites, né? O pessoal acreditando mais no Ceará, até por conta do que foi a temporada passada, né? O Ceará disputando, brigando mais acima, pela Sul-Americana e tal, o Bahia, como o Rafa disse, brigando contra o rebaixamento. Então, acho que existe essa unanimidade em relação ao palpite do Ceará, mas eu acredito que esteja aberto. Acho que o elenco do Bahia também é um elenco muito bom. O Rodriguinho, você tem o Gilberto, você tem grandes jogadores que podem reverter esse resultado. Então, toda a capacidade. Geralmente eu vou contra, mas dessa vez eu também acho que o Ceará vai ser o campeão. Acho que o Vina, cara, tá vivendo uma grande fase e ele aparece quando o Ceará precisa e acho que dessa vez não vai ser diferente. Então, encerrando aqui o nosso programa, espero que todo mundo tenha gostado. Eu queria agradecer a presença, a audiência de todos, pedir aquele likezinho no vídeo. Então, eu queria agradecer também a presença do Rafa, Jorge, hoje nos comentários, o Rafa com o chapéu. Então, pessoal... É Nordeste. É Nordeste. Então, hoje falamos sobre a Copa do Nordeste, grande final, sábado no Castelão, todo mundo ligadinho. Segunda-feira tem um próximo programa, já sabem, durante a semana o Rafa vai trazer os grandes clássicos. Então, a gente se vê na próxima semana. Até mais.